Olá pessoal, hoje vamos continuar falando de função polinomial do segundo grau, função quadrática, tá? Hoje será a segunda parte, onde nós vamos abordar a representação gráfica dessa função, tá? O gráfico de uma função quadrática é uma linha curva chamada parábola. Então, a representação gráfica de uma função do segundo grau, de uma função quadrática, é uma parábola. Aqui temos dois exemplos de parábola, tá? Esse primeiro aqui é a parábola quando ela tem a concavidade voltada para cima, que ela fica nesse sentido, tá? Nós vamos perceber que isso acontece quando o coeficiente A da equação do segundo grau for maior que zero. E temos a parábola com a concavidade voltada para baixo. Isso acontece quando esse coeficiente A for menor que zero. Essa parábola, acompanha aqui, ó, o que acontece? Ela vem no momento, ela fica decrescente, ó, ela vai caindo, os valores de y vão diminuindo, enquanto o valor de x vai aumentando. Então é um período decrescente, até que ela chega no valor mínimo dela. Esse valor mínimo é conhecido como vértice. Nesse exemplo é o valor mínimo, quando a concavidade é voltada para cima. E logo depois ela começa a subir, nessa parte aqui crescente. Aqui nós temos uma parábola que ela está crescente nesse momento, chega ao valor máximo. Desse valor máximo, que é o vértice também, só que nesse exemplo é o máximo, depois começa a descer. No primeiro momento aqui, para construir o gráfico, podemos fazer uma tabela com números suficientes de valores que permitam visualizar a parábola. Então, nesse primeiro momento, nós vamos construir a parábola, ou seja, construir o gráfico da função quadrática com uma quantidade de números. Tá? Esses números não foram escolhidos aleatório, como na equação do primeiro grau. Na equação do primeiro grau, se vocês lembram, quando eu pedia para construir um gráfico da função do primeiro grau, eu pedia para vocês escolherem dois valores para x, qualquer valor para x. Escolhendo dois valores para x e encontrando f de x, ou seja, encontrando y, você conseguiria achar dois pontos e desses dois pontos definir uma reta, que seria a reta da função do primeiro grau. Na função quadrática é um pouquinho mais complicado, porque não é uma reta, então você precisa de mais pontos. Tá? Numa reta bastava 2 pontos, mas numa parábola não é assim. Então na parábola existem algumas regras para você construir a função quadrática, mas antes de chegarmos nessas regras, vamos construir com pontos com valores de x já pré-estabelecidos. Então, nessa aula de hoje, nós vamos com valores já pré-estabelecidos. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento, temos duas funções aqui quadráticas, f de x igual a x ao quadrado menos 1 e f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Ou seja, se temos duas funções quadráticas, teremos que fazer dois gráficos, porque cada gráfico vai ter uma representação, vai ter uma parábola para cada gráfico. Eu quero utilizar para os valores de x esses caras aqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, esses valores são os valores de x, ou seja, esses valores são os números que estão entrando na máquina. O que a primeira máquina vai fazer? Vai pegar esse número que está entrando, vai elevar ao quadrado e vai subtrair 1, tá? E vamos ver o que vai sair. Cada par de números desse será um ponto do gráfico. Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar a primeira função, x ao quadrado menos 1, com esses valores. Eu construí uma tabelinha aqui porque em cada momento nós vamos analisar o comportamento da função com os números que a gente já pré-estipulou. Então, quando x for menos 1, na verdade eu quero saber o valor de f de menos 1. O que quer dizer isso? Vai ser, desculpa, tá? Menos 2 aqui, tá? O menos 1 é depois. Quando x for menos 2, eu quero saber a função de f de menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado menos 1. Tá? Então, no lugar do x, eu vou botar menos 2. Menos 2 ao quadrado, tudo isso ao quadrado, tem uma regrinha dos sinais que diz o seguinte, qualquer número ao quadrado é positivo. Por que é positivo? Porque menos 2 ao quadrado significa menos 2 vezes menos 2. E acontece menos com menos dá mais. Então, sempre que nós tivermos um número ao quadrado, sempre o resultado é positivo. Então, teremos nesse primeiro momento menos 2 ao quadrado que dá 4. 4 menos 1, 3. Então, é isso que eu escrevi aqui. Ó. No lugar do x eu botei menos 2. Elevei ao quadrado, achei o 4, mas é 4 menos 1, 3. Tá? Se eu colocar o menos 1 agora no lugar do x, f de menos 1, menos 1 ao quadrado é 1. Então, esse pedacinho aqui que eu estou marcando dá 1, menos 1 ao quadrado. Tirando 1, que faz parte da função, vai dar 0. Está aqui. Então, no lugar do x eu botei menos 1 ao quadrado, que dá 0.
Agora vamos colocar o zero. Mesma coisa, 0 ao quadrado é 0. Eu tenho nada. Tiro 1, vou ficar devendo 1. É o que está aqui. Quando for 1 aqui, 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. E quando for 2? 2 ao quadrado é 4. Menos 1, 3. Pronto. Os valores pré-estabelecidos para x geraram esse grupo de números aqui. Então, cada par de números desse, da primeira linha, o outro par da segunda linha e por aí vai ser um ponto que eu vou marcar no gráfico. Então, o primeiro ponto vai ser menos 2 e 3, o segundo ponto é menos 1 e 0, o terceiro ponto 0 e menos 1, o quarto ponto 1 e 0 e o último ponto e quinto 2 e 3. Tá? Para ficar mais fácil até para vocês visualizarem, cada ponto eu chamei de uma letra, para ficar as letrinhas lá no gráfico. Então, A, B, C, D e E. Então, chegamos aqui. Eu tenho esses pontos. Pronto. É só ir lá no gráfico, marcar e ligar os pontos. Ao ligar esses pontos, nós vamos obter o quê? A parábola. Tem o gráfico aqui. O que nós vamos fazer? Vamos marcar aqueles pontos. Tá? Então, aqui, ó, eu vou marcar o ponto A. O ponto A, como eu havia dito, ele é menos 2 e 3. Menos 2 é o quê? O x é menos 2, 2 casas para a esquerda, o y é 3, sobe 3 casas. Pronto, ponto A marcado. O ponto B que nós descobrimos era o menos 1 com 0. X vale menos 1, o 0 diz o quê? Que não sobe nem desce. Está aqui o ponto B. O ponto C era 0 e menos 1. 0 é o x, nem nada para a direita, nem nada para a esquerda. E o menos 1 do ponto C desce 1. O ponto D era 1 para o x e 0 para o y. X é 1, uma casa para a direita. 0 para o y não sobe nem desce. Ponto D marcado. E o ponto E, 2 casas para a direita e sobe 3. Pronto. Os 5 pontos marcados. Se você perceber, já temos aqui um esboço aqui, ó, razoável para ligar os pontos e ter a parábola, que é o que você vai fazer agora aí no caderno, quando você for estudar. Tá? Era só ligar os pontos, lembrando que não é um V, não é a letra V que aparece, tá? É uma parábola, é um U. Então ele vem descendo, chegou até o valor mínimo e sobe. Tá? Para ficar mais nítido para vocês, eu vou digitar então a equação, a função aqui, para vocês verem o desenho da parábola. Então a função era y, ou f de x, tanto faz, igual a x ao quadrado, só que não era só isso não, menos 1. Está aqui, ó. Na hora da função y é igual a x ao quadrado menos 1, essa é a função que está em verde. Olha como é que ela bateu certinho. É claro que aqui foi feito no computador, milimétrico, mas no caderno vocês vão fazer um esboço. Mas tem que ter essa, ó. Então ela vem, ó, a parábola, como é que ele funciona? Esse período aqui onde está o mouse aqui, ó, está decrescente, está caindo, ou seja, decrescente é o quê? Que os valores de y estão diminuindo, mas os de x estão aumentando. Então esse período aqui é decrescente, 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 até que chega aqui no ponto, ó, onde cruza o eixo x, tá? Depois continua ainda decrescente até o valor mínimo. Nesse valor mínimo, ela começa a subir. Esse valor mínimo também conhecido como vértice, tá? Começa a subir, corta novamente o eixo x, vai subindo vários infinitos pontos, passa pelo ponto E, que foi o do exemplo, e vai embora. Tá? Então aqui nós temos a parábola representada, a representação da função x ao quadrado menos 1, a representação gráfica dessa função, que é a curva que chamamos de parábola. Marcamos todos esses pontos e encontramos a parábola. O que nós vamos fazer agora? Agora veja se você consegue fazer o gráfico da outra função, que é f de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Então isso é um exercício de fixação, para ver se vocês estão entendendo. Quando eu entrar na máquina no menos 2, vai ser f de menos 2. Menos, esse menos aqui da frente é o menos da função. Entre parênteses aqui, esse menos 2 é o valor de x ao quadrado mais 1. Então, menos 2 ao quadrado, a gente já sabe, qualquer coisa elevada ao quadrado dá positivo, 2 vezes 2, 4. Então, esse menos 2 ao quadrado dá 4, que está aqui. Ah, mas por que tem esse menos? Esse menos aqui, ó, atenção, esse menos aqui, ó, que
está no apontador aqui, ele é o menos da função que está aqui na frente. Ó. Então, esse você repete. Só que aqui vai ficar 4, porque menos 2 ao quadrado, 4. Ótimo. Eu estou devendo 4, mas tenho 1. Estou devendo 4, tem 1, dá 3. Então, botei aqui fim, por quê? O que acontece? Fizemos essa parte, né? Eu fiz a primeira linha, eu vou pedir para você agora fazer todas as outras linhas, conseguir esses 5 pares de números para você ir fazendo o gráfico, constrói a parábola, é um esboço, então vai fazer aquele U, né? Não precisa ser nada milimétrico e manda para mim, tá bom, gente? Então, bons estudos, qualquer dúvida aí vai mandando nos comentários ou pelo mural. Um abraço aí, galera. Fique com Deus.